Quase 48 horas depois do resultado das eleições, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou hoje no Palácio do Planalto. Natália Fruê acompanhou e agora está lá no Palácio da Alvorada. Natália, boa noite para você. Olha só, havia toda uma expectativa, né? Se ele iria reconhecer a vitória de Lula nas urnas. Não foi bem exatamente o que aconteceu, pelo menos durante esse discurso, né? Boa noite para você. Oi, Vivi, boa noite para todo mundo. Pois então, ministros da ala política do governo consideram que sim, foi um reconhecimento da derrota. E também o STF emitiu uma nota dizendo que considera o pronunciamento de Bolsonaro o reconhecimento da derrota. Mas na prática, na fala do presidente, ele não cita o ex-presidente Lula, não fala do resultado das eleições, apenas agradece os mais de 58 milhões de votos que ele recebeu. E também em um trecho do pronunciamento que foi bem curto, durou 2 minutos e 3 segundos, o presidente bloqueios que estão acontecendo em várias rodovias do país. Ele defende rodovias pacíficas, mas diz que as manifestações são resultado da indignação dos apoiadores dele por um processo que Bolsonaro classifica como injusto. Vamos ouvir um trecho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Bem, essa fala do presidente, que depois desse pronunciamento foi até o Supremo Tribunal Federal, esteve lá reunido com 8 ministros da corte mais importante do país, inclusive Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com quem Bolsonaro já teve vários embates. A gente volta contigo, Vivi. Obrigada, Natália. Boa noite para você, viu? Pois é, bom, o dia hoje foi de paralisação e prejuízo novamente, né? Caminhões foram parados em várias rodovias de acesso ao DF, e perdendo ali prazo de entrega, risco de perder até carga. A Polícia Rodoviária Federal passou o dia negociando para liberar os bloqueios na região de quem não concorda aí com o resultado das eleições. Em São Sebastião, na BR-251, na saída para Unai, a fila de caminhões parados chegava a 5 quilômetros. A maioria já estava com as entregas atrasadas há mais de 24 horas. Essa semana para nós já ficou ruim, né? Porque amanhã já é feriado. Eu tinha que estar entregando essa carga lá em Palmas hoje, cedo. Já ficou atrasada, né? Agora só semana que vem, né? Neste ponto, o movimento foi organizado por fazendeiros e agricultores da região. Como a Justiça determinou uma multa de R$100 mil por hora para os donos dos veículos usados para bloquear as vias, a barricada foi feita com terra e pneus. As máquinas agrícolas ficaram ao lado da pista. Recebi a orientação do policial federal lá, que era para vir para cá, que aqui não estava interditado ainda, né? Mas eu cheguei aqui e estava tudo interditado. Foram 25 horas de paralisação, vários momentos de negociação com a PRF, até que a pista foi liberada por volta das 3 da tarde. Os caminhões então seguiram viagem. O primeiro foi seu João. Vai lá, seu João. Boa viagem, seu João. Vai, obrigado. Outra BR que também ficou parada foi a 070. O bloqueio foi às 3 horas da manhã e só às 8 os policiais conseguiram liberar a pista próxima a Águas Lindas de Goiás. A minha esposa saiu 15 para as 5 da manhã e teve que voltar e ir para o Brasília. Deve fazer uma volta maior. Uma volta bem maior e chegar atrasado um pouco, né, no trabalho. E o impacto desses bloqueios nas rodovias já está sendo sentido aqui, nos postos de combustíveis. É que a logística de transporte é feita por caminhões, a maioria deles saindo da região metropolitana de Goiânia, onde fica a base da Petrobras. Isso pode provocar o quê? Alguns postos evitarem de fazer promoções e, às vezes, acomodarem seus preços dentro da normalidade. Isso é muito comum acontecer. Na noite desta segunda-feira, a Justiça determinou que a PRF liberasse as pistas, mas muitas delas continuaram com pontos de bloqueios. Pontos com até 500 manifestantes, carretas de 80 toneladas paradas em cima da rodovia, sem chave, sem eles conseguirem identificar o condutor, crianças de colo. Então, a PRF tem que agir com bastante parcimônia
iniciando um diálogo, uma negociação, culminando com a eventual utilização da força de choque. Então, devido a essa complexidade, torna uma operação mais difícil de contornar. O governador do DF, Ibanez Rocha, usou as redes sociais para reforçar que o resultado das urnas deve ser respeitado. Diz que está acompanhando as manifestações e autorizou que as forças de segurança usem todos os meios legais para liberar as pistas. Bom, olha, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos emitiu uma nota para esclarecer que este não é um movimento dos caminhoneiros autônomos. A CNTA reforça que está ao lado da ordem e do Estado Democrático de Direito. A Polícia Rodoviária Federal informou que já liberou todos os 8 pontos das rodovias que dão acesso a Brasília. O último foi agora há pouco, fica na divisa de Goiás com a Bahia. E esse protesto todo dos caminhoneiros, né, teve impacto também na vida de quem precisa viajar de ônibus. O Bruno Silva está na rodoviária Inter para conversar com ele. Boa noite para você, Bruno. Bem-vindo aqui ao vivo com a gente, né? E conta aí, muitas empresas cancelaram as passagens. Como é que está a situação? É isso mesmo, Vivi. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Por aqui a venda de passagens chegou a ser suspensa, saída de ônibus também. Essa é inclusive a orientação do terminal rodoviário por enquanto. De acordo com o consórcio que administra o terminal, só ontem o movimento de passageiros por aqui caiu mais de 60%. Mas, Vivi, tem empresas que estão vendendo bilhetes diante da notícia, né, de que algumas rodovias foram liberadas, como as que dão acesso a estados mais próximos do DF, como Goiás e Tocantins. Agora, olha só, destinos que passam por estradas com bloqueios ainda não tem previsão, Vivi, para quando vai voltar ao normal. Eu, por exemplo, conversei com um passageiro que estava tentando ir para a Bahia, ele estava com as passagens na mão, procurou a empresa, não recebeu informação e nem assistência. Nesse caso, se continuar, ele vai acabar ficando e dormindo na casa de um amigo aqui em Brasília. A orientação nesses casos, Vivi, é procurar a ANTT, que tem um guichê aqui mesmo na rodoviária interestadual. Agora, né, para quem está com medo aí do impacto na rodovia que vai ali para o aeroporto JK, o impacto pode ficar tranquilo, viu? Porque apenas o voo para Guarulhos foi cancelado durante o dia. Outros estão confirmados e aí a gente volta com você, Vivi. Obrigada, viu, Bruno? A gente espera ali que aquela liberação para a Bahia agora resolva a situação dessa pessoa que você encontrou, né? Boa noite para você. Vamos para o intervalo? É rapidinho, na volta os preparativos no cemitério. Amanhã é dia de finados, as famílias aproveitam para ir ao cemitério, fazer visitas, homenagens, mas muita gente prefere evitar tumulto. Então hoje já havia movimento no Campo da Esperança da Asa Sul, olha só. O movimento no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, foi intenso hoje à tarde. Nem a chuva forte impediu a visita de quem preferiu antecipar as homenagens. Passa chuva, passa sol, mas eu sempre vou estar aqui, porque era uma parte de mim. 500 mil pessoas são esperadas nos 6 cemitérios do DF ao longo do feriado de finados. O horário de funcionamento vai ser ampliado, de 7 da manhã às 7 da noite. É tempo de velas, flores, mesmo com a variedade reduzida. As manifestações que bloqueiam rodovias pelo país deixaram comerciantes sem muita opção. A gente ficou sem material, né? Sem as rosas para trabalhar. E ficou empenhado lá, os caminhões, né? Então aí dificultou para a gente. Para o seu Pedro, a véspera do feriado foi para fazer a manutenção da sepultura da filha. O aposentado reclama da falta de cuidado e de segurança do cemitério. Eles estão roubando em todos os cemitérios de Brasília, né? Estão roubando. Estão roubando isso aqui, ó. Essas plaquinhas eles estão roubando. É uma vergonha. A reclamação se repete entre os visitantes. Este vídeo mostra túmulos sem identificação. A Thaís conta que as placas de cobre foram furtadas. Em praticamente todo o setor que eu andei, os túmulos estão sem nenhuma identificação, os nomes das pessoas não estão mais lá. Muitas famílias pagam uma taxa mensal de administração e o que a gente percebe é que essa taxa não é revertida para cuidar daquele espaço. E é uma tristeza muito grande porque esse descaso fere o nosso luto. É um desrespeito com as famílias. A Subsecretaria de Assuntos Funerários vai estar nos cemitérios atendendo às demandas da população. Esse caso de furto de placas são casos pontuais, mas é um caso de polícia. Um caso de polícia judiciária, da polícia civil, para apurar a autoria e materialidade. Um caso da polícia administrativa, que é a polícia militar, de melhorar o reforço do policiamento externo.
Total falta de respeito e consideração, né? Olha, quanto aos furtos das placas de identificação de sepulturas, a empresa Campo da Esperança Serviços Limitada informa que faz vigilância 24 horas em carros e motos com seguranças armados e ampliou o número de câmeras de monitoramento. Além disso, as placas de bronze agora estão sendo substituídas por outro material para poder evitar esses furtos. As que foram furtadas serão repostas sem custos para a família, e aí fica aí a resposta, então, para quem estava procurando a administração. Olha só, os ônibus vão funcionar nesta quarta-feira com a tabela de horários de domingo e reforço nas linhas que levam aos cemitérios do DF. Então, os horários dos coletivos estão no site df.cemob.df.gov.br. É só você conferir lá para poder, então, ir ao cemitério fazer sua homenagem. Para você que vai estar de folga, em algumas opções aqui, vamos dar uma olhadinha no que abre e fecha. Zoológico vai abrir ali das 8h30 da manhã às 5 da tarde, lembrando que o ingresso é vendido na hora e custa R$ 5,00 a meia entrada. Água mineral vai estar fechada, viu? O Eixão estará aberto para lazer naquele horário de sempre, de 6 da manhã até às 6 da tarde. E como é que fica, então, o comércio de rua, já que a gente está falando aqui em abre e fecha, né? Comércio de rua opcional, abre quem quer. Os shoppings vão ficar abertos nos horários normais, né, de 10 da manhã até as 10 da noite. E os postos de vacinação, muita gente fica perguntando, não vão funcionar, voltam só na quinta-feira. Aí a gente pergunta, como é que vai ficar o tempo? Então é o seguinte, devem ter ali pancadas de chuva isoladas ali, mas sem temporal, sem aquele temporal que a gente viu, inclusive, hoje em alguns lugares. Agora, vale um casaquinho, viu? O tempo vai esfriar com a chegada de uma frente fria, a máxima vai ser ali de 22 graus. Agora, os ventos vão estar fortes e gelados. Escuta, quinta e sexta-feira, a previsão é de chegar ali a 11 graus. Já pensou esse friozinho? Então é o seguinte, amanhã eu te espero de novo, vou estar aqui nesse plantão para a gente poder ver as notícias do dia. Um ótimo feriado, bom descanso e uma ótima noite para você.